Primeiro livro de Reis, capítulo 20. A autoridade não pode ser arbitrária. Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis vassalos, subiu com cavalos e carros, cercou e atacou Samaria. Mandou até a cidade emissários para Acabe, rei de Israel, com a seguinte mensagem: Assim diz Ben-Hadad: entregue-me a prata e o ouro. Fique com suas mulheres e filhos. O rei de Israel mandou esta resposta: Seja como vossa majestade ordena. Eu lhe pertenço com tudo o que possuo. No entanto, os mensageiros voltaram com a outra mensagem. Assim diz Ben-Hadad: Eu lhe ordeno que me entregue a prata e o ouro, junto com suas mulheres e filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei até você meus oficiais para revisitar seu palácio e os palácios de seus ministros. Eles pegaram o que quiseram e levaram embora. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos do país e lhe disse: Reparem e vejam que esses homens querem nos arruinar. Está exigindo de mim as minhas mulheres e filhos, apesar de eu não lhe ter recusado entregar minha prata e ouro. Todos os anciãos e o povo todo responderam: Não faça caso dele, nem lhe obedeça. Então o rei de Israel deu esta resposta aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam a sua majestade: Farei o que o senhor propôs na primeira vez, mas não posso acertar essa última exigência. E os mensageiros foram levar a resposta. Então Ben-Hadad mandou esta mensagem: Que os deuses me castiguem se na Samaria houver pó suficiente para que cada um dos meus soldados possa pegar um punhado. Mas o rei de Israel respondeu: Digam a Ben-Hadad que ninguém canta vitória com a espada na bainha, e sim quando a desembainha. Ben-Hadad estava bebendo na tenda com os reis. Quando ouviu a resposta, ordenou aos oficiais apostos, e eles tomaram posição contra a cidade. Enquanto isso, um profeta se apresentou a Acabe, rei de Israel, e disse: Assim diz Javé: Você está vendo aquele exército imenso? Pois bem, eu vou entregá-lo hoje mesmo em suas mãos, para que você reconheça que eu sou Javé. Acabe lhe perguntou: Por meio de quem? O profeta respondeu: Assim diz Javé: Por meio dos soldados jovens de cada chefe das províncias. Acabe insistiu: Quem vai atacar primeiro? Ele respondeu: Você mesmo. Acabe passou revista aos jovens soldados de cada chefe das províncias. Eram tudo 232. Em seguida passou revista a todo o exército israelita, que chegavam a 7.000. Ao meio-dia, fizeram uma investida enquanto Ben-Hadad estava se embebedando, junto com os 32 reis aliados. Saíram primeiro os soldados jovens de cada chefe das províncias. Então mandaram avisar Ben-Hadad. Saíram alguns homens de Samaria. Ben-Hadad ordenou: Se saírem com intenção pacífica, sejam capturados vivos. Se saírem para combater, sejam capturados vivos também. Então saíram da cidade os soldados jovens de cada chefe das províncias, seguido pelo exército, e cada um deles abateu o seu adversário. Os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Ben-Hadad, rei de Arã, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu, apoderou-se dos cavalos e carros, e causou grande derrota aos arameus. O profeta se aproximou do rei de Israel e lhe disse: Coragem, pense bem no que você deve fazer, porque no ano que vem o rei de Arã virá atacá-lo novamente. Os ministros do rei Arã, por sua vez, propuseram: O Deus dessa gente é um Deus de montanha. É por isso que nos venceram, mas nós vamos lutar contra eles na planície, e com toda certeza venceremos. Faça o seguinte: deponha todos esses reis, substituindo-os por governadores. Recrute um exército como aquele que você perdeu, com o mesmo número de cavalos e carros. Depois, vamos combatê-lo na planície, e com toda certeza venceremos. Ben-Hadad seguiu o conselho deles e assim fez. No ano seguinte, Ben-Hadad passou revista aos arameus e subiu a Afec para lutar contra Israel. Os israelitas, mobilizados e providos de víveres,
saíram ao encontro de Ben-Hadad, acompanhados diante do inimigo. Os israelitas eram como 2 rebanhos de cabras, enquanto os arameus enchiam a região toda. Os homens de Deus se aproximou do rei de Israel e lhe disse: Assim diz Javé, os arameus disseram que Javé é um Deus de montanha e não de planície. Por isso, eu vou entregar a você esse exército imenso, para que você reconheça que eu sou Javé. Durante 7 dias, os 2 exércitos estiveram acampados na frente do outro. No 7º dia, começou a batalha, e num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantária dos arameus. Os sobreviventes fugiram para a cidade de Afec, porém as mulheres dissabaram sobre os 27.000 homens que tinham sobrado. Ben-Hadad fugiu e, entrando na cidade, se escondia, de casa em casa. Seus ministros lhe disseram: Olhe, ouvimos dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos vestir-nos com pano de saco, amarrar cordas no pescoço e ir ao encontro do rei de Israel. Talvez ele conserve a sua vida. Vestiram-se, então, como pano de saco, amarraram cordas no pescoço e saíram ao encontro do rei de Israel, dizendo: Assim diz o servo Ben-Hadad, deixe-me viver. O rei respondeu: Ben-Hadad ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros acolheram essas palavras como bom agulho e se apressaram a tomá-las ao pé da letra, dizendo: Ben-Hadad é irmão dele. Acabe respondeu: Vou buscá-lo. Ben-Hadad foi até Acabe, e este a fez subir em seu carro. Então Ben-Hadad lhe propôs: Vou devolver a você as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá ter marcado em Damasco, como meu pai tinha na cidade de Samaria. Acabe respondeu: Vou fazer um pacto e deixá-lo em liberdade. E Acabe fez um pacto com Ben-Hadad e deixou em liberdade. Então um dos filhos de profetas disse a um companheiro seu, por ordem de Javé: Fira-me. Mas o companheiro não quis ferir. O profeta lhe disse: Porque você não obedeceu à ordem de Javé, um leão o matará logo que você separar de mim. E, enquanto ele se afastava, encontrou um leão que o matou. O profeta encontrou-se outro homem e disse: Fira-me. O homem deu-lhe um golpe e o deixou ferido. O profeta foi esperar o rei no caminho, disfarçando-se, com uma atadura sobre os olhos. Quando o rei passou, o profeta gritou: Seu servo estava no meio da batalha, quando o homem se aproximou e me entregou outro homem, dizendo-me: Guarde este homem. Se ele desaparecer, você deverá pagar com a vida ou com dinheiro. Pois bem, enquanto eu estava ocupado ali, o homem desapareceu. O rei de Israel lhe disse: Esta é a sua sentença. Você mesmo pronunciou. Então o profeta tirou a atadura que tinha sobre os olhos, e o rei de Israel percebeu que era um profeta. Então ele disse ao rei: Assim diz Javé, por que você deixou escapar o homem que eu tinha consagrado ao extermínio? Você pagará com a própria vida, a vida dele, e com o seu exército, o exército dele. O rei de Israel foi para casa triste e aflito. Entrou em Samaria.